Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à sede Santa Amaro. Vamos dar início a mais um sermão dominical. Espero que realmente as palavras de hoje possam nutrir os irmãos e irmãs aí para a caminhada de mais uma semana. Bem, quem lembra aqui que nós vamos falar hoje, pessoal? Estamos quase terminando aquele conteúdo, hein? Conteúdo longo, bem extenso, né? Muito grande, nossa. Nem eu achei que ia ficar tão grande assim. Quem lembra o que nós vamos estudar hoje, pessoal? Movimento Família Verdadeira, mas hoje nós vamos abordar dois assuntos, né? Vamos entrar em dois assuntos mais propriamente ditos, né? Que são eles. Quais são? Quem lembra? Um é pedofilia. Alguém falou, não sei de onde. Aqui, erotização infantil. Pessoal, talvez o pessoal pense, mas nossa, será que é necessário? Será que é uma coisa daí que, né, aflige? Será que isso aí de alguma forma atinge nossos membros, atinge nossa comunidade? Vocês vão ver que incrível que é, mas esse tipo de situações, de tipo de ideologia, ela tem entrado sem a gente se perceber em nossas casas, né? Então, realmente, até para mim, quando eu estou pesquisando esse conteúdo, estou aprofundando, então, até para mim, realmente tem, né, aberto bastante o entendimento, bastante, né, a compreensão acerca dessas coisas. Espero também que para os irmãos possa ficar claro, né, esse conteúdo, para que possamos realmente aí levar, né, a comunidade, para que possamos lançar essa contraproposta à nossa comunidade, à nossa sociedade, e dessa forma, realmente possamos... para tirar o efeito. Possamos levantar, né, como aquelas pessoas que realmente possam, né, estabelecer esse ideal de Deus, de uma família, ideal de uma família sobre Deus. Então, sem muitos delongas, porque de manhã o tempo, eu percebi que foi um pouquinho mais longo daquilo que eu pensava. Então, vamos direto, né, ao assunto. Pessoal, o que é erotização infantil? Quem me ajuda? Será que este tema, ele contribui para a destruição da família? Sim ou não? Com certeza. A pergunta é como? Desestrutura. Mas por que desestrutura quando uma criança se torna uma criança erotizada? O que é se tornar uma criança erotizada? O que significa esse termo, né, erotização infantil? Vamos entender o significado? Olha lá, o que é erotização infantil? Erotização infantil é o acionamento dos impulsos sexuais de maneira inadequada à idade, conduzindo a criança a entrar no mundo sexual adulto muito cedo, atropelando fase do desenvolvimento e prejudicando o processo de aprendizagem dos mesmos. Se desvia o aprendizado natural sobre sexualidade das crianças para o erótico, excitante e o sensual. Então, observe, pessoal, eu pergunto, é natural que o ser humano desperte para a questão, né, da sexualidade? Isso é natural? É uma coisa natural? Sim, é uma coisa natural. Senão, nós não tínhamos sido criados com órgão masculino e órgão feminino. Para que servem os órgãos reprodutores? Como o próprio nome diz. Para reproduzir, para procriar, através do ato sexual. Porém, quando a gente fala de erotização, o problema é que esse gatilho aqui, o gatilho sexual, ele é acionado muito antes do que se deveria. Observe, é natural que surja se despertar o interesse pelo sexo oposto. Mas não é natural que esse interesse surja para uma criança. Antigamente o pessoal falava assim, olha, né, pessoal, tem problema um menininho e uma menininha de 2 aninhos tomar banho junto? Antigamente não tinha problema, né? Por que não tinha problema? Porque tinha inocência. E hoje? Hoje já não sei, hoje já é melhor evitar. Por quê? Porque não tem inocência.
Porque esse gatilho aqui, ó, ele já foi acionado, ele já foi despertado nas crianças, e a cada dia mais cedo ele tem sido despertado. Observe, como eu falei, era uma coisa que deveria acontecer naturalmente, né, com a maturidade, né, física, né, espiritual do ser humano. Naturalmente surgiria esse interesse. Porém, isso daqui está sendo conduzido de uma forma o quê? Não de uma forma natural, né, mas de uma forma o quê? Artificial. E conduzida, não para o bem, mas conduzida para o quê? Para o erótico, para o excitante, para o sensual. Ou seja, conduzido para a promiscuidade, direcionado para a promiscuidade, para o sexo livre, né? Esse que é o grande perigo da erotização infantil. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso? Olha que interessante. Neste livro aqui, ó, Eros e Civilização, o autor propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama de logos grego, ou razão grega, dominadora, para ser uma razão hedonista do prazer. O que é isso, pessoal? Uma razão hedonista. Quando a gente fala da ideologia hedonista, o que é a ideologia hedonista? Ela diz que toda a finalidade da vida ela deve ser direcionada para o prazer unicamente. Ou seja, qualquer coisa que eu faça na vida, eu tenho que fazer para obter prazer. Isso é o que diz essa ideologia hedonista. Então, observe que esse livro, o que é esse logos grego? Ele diz exatamente, quando a gente pega a sociedade de uma forma geral, a sociedade humana, nossa sociedade de hoje, ela está fundada sobre os princípios gregos, os princípios judaicos cristãos, exatamente esses princípios que norteiam aquilo que a gente chama de família tradicional. Então, esse livro aqui, Eros e Civilização, tenta exatamente deturpar o quê? Esse padrão daquilo que é o padrão de família tradicional. Falando que, olha, esquece a família tradicional. Tudo que você faz tem que ser direcionado para quê? Para uma cultura do prazer, para uma cultura da promiscuidade, para uma cultura do sexo livre. Olha o que diz no livro. Para esta revolução que visa destruir a família se propõe: erotizem as crianças através da pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, necrofilia, zoofilia, entre outras coisas. O princípio para que isso aconteça é a autonomia de vontade sexual das crianças pelo Estado, que, em outras palavras, é o princípio da pedofilia ou o instrumento da revolução. Olha que interessante, pessoal. Olha como é que o pessoal coloca. O princípio para que esse objetivo ocorra, eu tenho que fazer o quê para que isso daqui aconteça? Dar autonomia de vontade para quem? O que é essa autonomia de vontade para as crianças? Em nossa sociedade hoje, por exemplo, se um jovem, uma jovem quiser namorar e os pais quiserem obstruir essa situação, esse relacionamento, o que esse jovem pode fazer com o pai? Ou com a mãe? Ele pode denunciar o conselho tutelar, pode chamar a polícia para o próprio, porque, teoricamente, a lei protege que o menor faça aquele determinado ato errado. Isso daqui é exatamente o que, pessoal? Autonomia de vontade para quem? Para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. É exatamente o princípio do quê? Da pedofilia. É o início dessa revolução. Observe que é uma coisa que já está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já está em andamento, é um processo que já está ocorrendo na nossa sociedade. Como? Veja lá, por que erotizar crianças? Ao erotizar crianças, estas estarão muito pouco abertas a formar o quê? Famílias.
quando eu erotizo uma criança, quando eu começo um processo, né, de perda, né, de depravação dos valores morais, de perda da ideia de monogamia, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou quebrando com o ideal do quê? De família. Pessoal, tem algumas imagens que vão ser meio pesadas, né? Já falei aqui, mas é a realidade, aquilo que a gente está vendo hoje, no dia a dia. Olha lá como isso daqui está acontecendo. O que é isso daqui, pessoal? Baile funk. Pelo menos está com cara de baile funk. Né? Kids. Né? Baile funk kids. Pessoal, observe que essas crianças estão completamente o que aqui, ó? Já estão numa cultura do erótico, do sensual, numa cultura do prazer. Eu pergunto, se as crianças já estão acostumadas ao quê, ó? Olha a fila aqui, ó. Todo mundo vai passando um atrás do outro, um se pegando com o outro. É uma cultura do quê? Isso daqui, dentro de outras denominações, chamado de poligamia. Né? Ou seja, não existe um só, mas existem vários, diversos. Quando existe diversos, o que acontece com esse conceito? Quando a gente fala de família, família está o conceito do quê? Da monogamia, de um homem para uma mulher e uma mulher para um. Ou seja, dentro do processo de erotizar, eu quebro o padrão do quê? Da família. Eu destruo o ideal da família. Aí existe a grande armadilha, né, que está sendo colocada exatamente para destruir, para depravar os valores morais. Veja mais. Crianças erotizadas são crianças que possuem comprometimento da sua cognição. Pessoal, o que é cognição? Cognição é a capacidade de entendimento, capacidade de aprendizado. Uma criança que é erotizada, ela tem sua capacidade de aprendizado, sua capacidade de aprender, né, limitada. Por que tem limitada? Observe que eu estou acionando um gatilho sexual que era para se acionar lá depois da maturidade, enquanto ainda está imaturo. Enquanto você ainda não está preparado, nem fisicamente, nem psicologicamente, para adentrar dentro de uma situação como esta. Ou seja, eu comprometo a capacidade de cognição, ou seja, torno crianças que um dia se tornarão também adultos limitados. Porque eu já comprometi essa capacidade de cognição enquanto ainda eram crianças. Mas crianças erotizadas não se preocuparão com aquilo que acontece na sociedade, não estarão conectadas com os problemas sociais. Por que não? Pessoal, qual é a base da sociedade? É a família. Se eu erotizo a família, eu quebro o padrão da família, eu estou quebrando também o quê? Eu estou quebrando a sociedade. Ou seja, uma sociedade que vai se tornar o quê? Uma sociedade que não está nem aí para aquilo que aconteça dentro dela. Torna uma sociedade que é fácil ser manipulada, torna uma sociedade que é fácil de ser dominada. Olha a gravidade que é essa situação. Observe que esse contexto é exatamente aquele descrito dentro do Manifesto Comunista. Se vocês lembrarem, foi o primeiro sermão que nós falamos sobre esse tema. O que Marx falava do que era a sociedade comunista ideal? Da onde ele tirou a ideia daquela sociedade comunista ideal? Ele falava que na sociedade comunista ideal, antes de surgir, teoricamente, na cabeça dele, a família, como que eram as coisas? Como que era a sociedade? Todo mundo se relacionava com todo mundo. E dali, né, as mulheres tinham filhos, mas não sabiam quem eram os pais. Por não saber quem eram os pais, como todo mundo se relacionava com todo mundo, então todo mundo cuidava de todas aquelas crianças como sendo seus filhos. Até que um dia, né, um certo homem tomou uma mulher como sua e não quis compartilhar a sua mulher
com os outros homens, segundo ele. E este homem, ao não querer compartilhar sua mulher com os outros homens, começou, né, ali a arar a terra, preparar a terra para o seu plantio. E daquele plantio, segundo ele tirou do plantio e, em vez de compartilhar, ele deu para a sua mulher. E a partir daí surgiu o que ele chama de sociedade capitalista. E surgiu a instituição capitalista chamada família. Por isso, para destruir o capitalismo, nós temos que destruir a família. Como que eu destruo a família? Voltando para aquilo que teoricamente era antes, ou seja, né, uma verdadeira orgia, que é exatamente isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Percebe que é exatamente aquele manual, é exatamente aquilo que está sendo realizado. Talvez vocês pensem, não, mas será que está tanto assim? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. A ONU e a Unesco possuem esta ideologia em seus materiais e estão disseminando as ideias pelo mundo. Pessoal, o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Todos os países que são signatários, ou seja, que são membros da ONU, estão sujeitos às leis que estão dentro da ONU. Seguem as leis da ONU, da Organização das Nações Unidas. Uma vez que eu sou um membro das Nações Unidas, eu tenho que seguir as leis que regem as Nações Unidas, as leis gerais que regem as Nações Unidas. Uma vez, por exemplo, que eu coloco ideologia de gênero dentro das Nações Unidas, todas as nações que são signatárias, elas têm que também seguir o quê? As práticas que são ali estabelecidas. Observe que esse conteúdo da pedofilia, da erotização, já está presente no material da ONU e da Unesco. Ou seja, isso daqui é um material que já está sendo disseminado pelo mundo inteiro. Sem a gente se perceber, sem a gente se dar conta dessa situação. Quer ver como isso daqui é realidade? Olha aqui como isso daqui é realidade. Né? Os mais velhos vão se lembrar. Pessoal, que foto que é essa daqui? Quem lembra? Que programa que é esse daqui? É a rainha dos baixinhos. Quem é? Xuxa. Né? Eu lembro da minha infância, alguns anos atrás. Pessoal, olha que o processo de erotização já começou há muito tempo. Quantos anos a Xuxa está no ar? 56? Olha lá. Já tem mais ou menos uns 40 anos que ela está no ar. Olha aqui, ó. Esse daqui é lá de quantos anos atrás que tinha esse programa aí? Uns 4, 5 anos, né? Se eu falar, eu vou entregar aqui a idade. Me coloquei numa saia justa. Era de quando eu era bebezinho. Pessoal, deve ser de uns 15, 20 anos atrás, eu acho, mais ou menos. Ou seja, há praticamente uma geração atrás, olha, observe bem. Olha como ela está se vestida, olha quem é que está. Observe que ela se tornou modelo, a rainha dos... Ou seja, os baixinhos, as crianças, querem se tornar como quem? Querem se tornar como Xuxa. Como Xuxa anda? Já naquela época. Observe que talvez hoje possa parecer uma coisa, não, mas hoje não tem nada a ver. Mas há 20 anos atrás, esse tipo de coisa aqui, era uma coisa que não tinha nada a ver? Era uma coisa que já era muito escandalosa. Então, observe que é um processo que já começou há muito tempo atrás. Veja lá. A quem pertence a responsabilidade de educar os filhos? Vamos ver? Olha o que diz a lei. No Código Civil, artigo 932, diz: são também responsáveis pela reparação civil. Inciso 1. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então a responsabilidade compete a quem? Aos pais.
Se os pais são responsáveis pelos atos dos filhos, cabe aos mesmos dar a formação moral adequada e não disponibilizá-los a terceiros, inclusive a escola, e professores que não respondem juridicamente pelo ato dos jovens. Logo, se os professores e a escola querem participar da formação moral do seu filho, esse deve ter a anuência dos pais, que são os responsáveis legais. Porém, os pais, por lei, também não devem colocar os filhos em uma situação degradante. Eu pergunto, pessoal, se um filho pega uma arma e vai com uma arma para a escola, quem é que responde? É o professor? Quem responde? Os pais. Os pais respondem pelos atos dos? Então, a autoridade para a educação dos filhos compete a quem? Aos pais ou ao professor? Aos pais ou ao Estado? Compete aos pais. Só que o Estado está falando, tem uma cultura falando, não, né, você tem que seguir as diretrizes do Estado. Negativo, meu amigo. A lei, ela diz exatamente o oposto. Professor que falar isso daí, ele está indo contra a lei. A não ser que você dê ali, uma autorização por escrita, registrada em cartório, passando a autorização para o professor ser responsável, né, por aquela situação do filho. Onde ele aí vai responder também criminalmente, mas observe que a questão moral compete aos pais educar, não ao professor, não ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, mas compete aos pais. Professores são livres para ministrar suas aulas e ministrar conhecimentos como pedagogia ou estilos que melhor entenderem, mas isso não significa que podem apresentar temas como sexualidade humana adulta, temas como masturbação, bissexualidade, prostituição, não podem ser colocados porque violam o entendimento de crianças e também porque violam o direito da família na formação moral e sexual dos filhos. Quem diz daqui é o procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, né? Observe que ele coloca muito claramente, o professor não pode fazer isso. Se ele faz isso, você pode abrir um processo contra ele, um processo contra a escola, um processo contra o Estado. A educação moral compete aos pais, aos valores dos pais. Mas o Estado quer tomar essa responsabilidade que pertence aos pais, para o quê? Para doutrinar os nossos filhos. Exatamente, porque se eu pegar desde o berço, vai se tornar um adulto como? Do jeito que eu quero, moldado do jeito que eu quero. Pessoal, é como você pegar a criança, por exemplo, você pega aquela criança, como é que chama aquela anomalia quando a criança nasce com o pezinho torto? Como é que chama aquilo lá? Joanete, não sei se é Joanete, se é o nome, não tenho certeza se é esse. Que aí a criança tem que usar aquela botinha, né? É outra coisa, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Observe que a criança usa aquela botinha para quê? A botinha, ela serve para quê? Se o pé nasceu assim, a botinha, ela faz o pé ficar ao contrário. Para quê? Para o pé ir acostumando, porque quando ficar adulto, o pé vai acostumar a ficar naquela posição. É a mesma coisa no processo de educação. Se eu estou acostumando o filho a ir para essa direção, quando ele ficar adulto, ele vai querer ir para qual direção? Para aquela direção. Se os pais mandam para essa, uma escola fala para essa, se os pais não falam nada, o filho vai para onde? Vai para lá. Então isso tem que ficar claro, porque muitas vezes, né, já teve pessoas que vieram me procurar e falaram, pastor, não sei o que eu fazer lá na escola. A professora está falando para o meu filho sobre isso, sobre aquilo, ideologia de gênero, ideologia disso, daquilo. Pessoal, quer ajuda? Eu ajudo a abrir um processo. Não vai pagar nada. Vamos lá na Defensoria Pública, eu monto a ação, só vai lá distribuir, abrir o processo contra a escola, contra quem for que quiser. Pode abrir, vai abrir, penalizar os três. Vai penalizar o professor que está ensinando, vai penalizar a escola, vai penalizar o Estado. Vai processar os três, né? Pode ser também que está colocando esse conteúdo, né? Imagina se começar a chegar todo mundo, se conscientizar dessa situação e começar todo mundo a se mobilizar contra isso. O que o Estado vai começar a fazer? Opa,
Espera aí. Não dá para continuar do jeito que eu quero. As coisas começam a mudar. Vejamos mais. Como o processo de erotização ele tem ocorrido? Olha que interessante, pessoal. Como o processo tem ocorrido? Olha lá, uma forma. Quem será que comprou essa camiseta para os filhos? Opa, alguém falou. Denunciaram aí. Foi quem? Foi os pais. Os filhos não têm dinheiro. De onde vem o dinheiro dos filhos? Dos pais. Então, se tem uma camiseta, essa daqui foi comprada por quem? A mamãe e o papai viu lá, né, na loja, olha que bonitinho, está escrito o quê? Vem em mim que eu estou facinho. E ainda ensinando tudo errado. Analfabeto ainda. Desconstruindo o português e erotizando ainda a criança. Aí a mãe e o pai ainda falam, olha que bonitinho. É capaz de alguns pais ainda falar para o senhor, vai lá no meu filho que ele está facinho, ó. A gente fala aqui brincando, pessoal, mas acontece esse tipo de coisa. Eu estava comentando um tempo atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, estava andando com um boque aqui na rua, né? Estava subindo com ele. Na hora que eu estava subindo, encontrei uma senhora. Ela estava com a neta dela, né? Aí eu fui cumprimentar a senhora, e a senhora, é seu filho? Eu falei, é. Aí ela falou para a neta, olá, você já arrumou um namoradinho? Eu falei, opa, aqui não, né? Aí eu falei, não, da nossa igreja não é assim que funciona, não, né? Aí a menininha falou, não, vó, mas eu não quero, porque eu já tenho um namoradinho na escola. Pessoal, ó a criança. Pequenininha. Já está numa cultura do quê? Da sexualidade. Nem sabe do que está falando, mas já está falando do quê? De coisa que não tem entendimento algum. Olha lá outra situação. Aí a pessoa fala, olha que bonitinho. O que é isso? Mulheres, me ajudem. O que é esse troço aqui? Mas como é que chama essa coisa aí que eu não sei? Blush. 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 Esse daqui é o quê? Base. Isso daqui é? Esse daqui eu sei, esmalte. O resto não pergunte o nome. Eu sei o esmalte e o espelho só. O resto eu não sei o nome. Pessoal, qual a idade dessa criança aqui, provavelmente? 2,5, 3 anos, no máximo, estourando 3 anos. Pessoal, isso daí é a idade para a criança estar fazendo o quê? Brincando com o quê? Boneca. Brincando com a Frozen. Brincando com outra coisa. Isso daqui, observe que é muitas vezes sem a gente perceber que esse processo, é como eu falei, esse processo muitas vezes já está dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Aí é a observação dos pais, as crianças observam e vão fazer iguais, esse é o problema. Tem coisas que ficam difíceis para a gente corrigir, porque a gente faz, porque isso é automático para nós, a criança vê que É aquilo que eu falei, é uma cultura que está sendo colocada e muitas vezes essa cultura ela já entrou dentro das nossas casas e a gente não se apercebeu. Um exemplo disso, né, exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, os pais muitas vezes ensinam os filhos a mentir. Quando? Um exemplo. Chegou alguém na porta, bateu lá. Você viu que é uma pessoa que você não quer receber. Fala que eu não estou. Fala que seu pai não está. Fala que você não pode abrir a porta. Minha mãe pediu para falar que ela não está. Matou a mãe. Aí a mãe, ainda bate na criança. Porque... né?
Porque enganou errado, não conseguiu enganar certo. Outra situação, né? Chega a época de vacinação, vai no posto. Aí os pais falam o que para o filho? Não, filho, não vai doer nada, é só uma picadinha. Vem um médico com aquela agulha lá, ó. A criança faz o quê? Ai! Dá aquele grito. Você falou que não ia doer. Mentiroso. Não acredito. Pessoal, observe que são coisas. Quer ver, ó? Vou falar aqui uma coisa que acho que todo mundo já fez. Vamos ver? Que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Pessoal, criança, caiu, bateu a perna, bateu a cabeça. Vem lá chorando para o pai e para a mãe. O pai fala, vem aqui, deixa o pai dar um beijo que já vai parar de doer. Quem nunca fez isso? Molhou? Caiu? Aí o pai vai lá, dá o beijo. Ou a mãe. Aí eu pergunto, e aí, melhorou a criança? O pai mentia, a criança ainda, né? Fingiu, né? Fingiu que parou de doer. Parou de doer, pessoal? Está doendo a mesma coisa que antes. Então, na cabeça do filho, mesmo sem ele perceber, está passando o quê? Meu pai é mentiroso. O pastor falou que o pai da mentira... Vou pular essa parte. Vou nem falar quem é o pai da mentira. Pessoal, olha... Aquilo que eu estou falando são coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Já multiplicam. Já está nos bisnetos, está chegando, já está mais avançado. Então, são coisas que vai passando, pessoal, de geração para geração, e muitas vezes a gente não se apercebe, ou seja, é uma coisa que já entrou, já está dentro das nossas casas. Por isso que a gente tem que, é um momento de reflexão, tem que olhar, isso daqui está certo, isso daqui não está certo. Eu acho que eu não sou tão velho assim, porque pelo menos na minha época de jovem, que não faz tanto tempo que eu recordo, né? Não faz isso não. 40 está longe. Tem pelo menos uns 15 anos para chegar lá no 40 ainda. Né? Pessoal, eu me recordo que uma vez, a minha mãe, ela comprou... A senhora foi culpada. Minha mãe, ela comprou lá no bazarzinho umas correntinhas para vender. Né? Aí, que eu e meu irmão, a gente trabalhava no bazarzinho, né, pequeno, ajudava minha mãe. Né? A gente viu aquelas correntinhas, devia nossos olhos. Na hora que brilhou, viu a correntinha. Eu quero usar correntinha. Eu e meu irmão pegamos a correntinha, colocamos, né? Todo. Ó. A correntinha para um lado e para o outro. Aí chegava meu pai, gente. Colocava para dentro. Meu pai nada besta. Vocês estão escondendo. Vem cá, deixa eu ver aqui. O que é isso? O que vocês estão usando essas correntinhas? Vamos cá, vamos conversar um pouquinho. Ia para o tapetinho. Né? As irmãs mais velhas lembram. Né? Chegamos lá no tapetinho para começar a falar. Filho, por que vocês estão usando isso? Não, pai, tentando justificar, né? Não, pai, porque é natural, é uma coisa da moda, todo mundo está usando, a gente achou bonito, mas não tem nada. Filhos, o pai já foi também jovem, o pai sabe para que é isso. Quando o pai era jovem, ele falando, não é? Daí, usava esse tipo de coisa para chamar a atenção do sexo oposto. Tchau, correntinha. Tchau, ó. Nunca mais correntinha. Pessoal, eu acho que eu não sou tão velho assim. Não é uma coisa de 30 anos atrás, não, 20 anos atrás. Talvez. Observe, pessoal, que as coisas... Será que mudaram tanto? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ganhei uma espadinha de plástico de brinquedo. O pai falou, não, essa espadinha não. Isso daqui vai incentivar a violência. Era ou não era? Eu jogava fora, nem dava.
Não, meu pai me fez lá na loja devolver. Eu ainda coloquei de combustível no carro, no Corcel. Pessoal, observe que é uma coisa que parece que hoje acabou isso. É natural. Parece que a criança quer usar corrente, usa corrente, quer usar brinco, quer usar, como é que chama? Piercing, usa piercing, quer usar tatuagem, coloca tatuagem. Faz o quê? Parece que banalizou. O que aconteceu? O que mudou tanto? O que mudou foi exatamente porque existe uma ideologia que está sendo implantada e muitas vezes nós não estamos percebendo. Nós estamos ficando meio careta, né, como diz. Né, eu não coloquei a foto, que tinha a foto do menininho também com a maquiagem. Eu achei que ia ser muito, né, agressiva. É discriminação. Né? Olha lá, outra coisa. Como tem ocorrido esse processo? Pessoal, aqui, ó. Brinquedos para destruir a infância. Olha o brinquedo, como é que ele é. Olha que tipo de brinquedo o pessoal está colocando. Pessoal, qual a finalidade disso? Um brinquedo que simula um órgão sexual masculino. Olha lá as criancinhas todas abaixadas ali, com uma outra criança de frente. Pessoal, isso daqui está incentivando o quê? Eu pergunto, que tipo de criança que vai num brinquedinho desse daqui, ó? É criança de que idade? De 12 anos? Não. É criança de quê, ó? 3 anos, 4 aninhos. É criança pequena. Observe que é um processo que já começou, ó, desde pequenininho. Estão colocando isso. Não, é brinquedo, é parquinho. É um parquinho isso daqui, aqueles brinquedinhos lá, o escorregador, ó. A criança sobe aqui, ó, pelas madeirinhas, desce no escorregador e vai passando aqui por dentro, ó, das outras criancinhas, até chegar lá, ó, no outro coisinho do menino. Olha que ponto a sociedade está chegando. Olha outra situação, outro, vamos colocar entre aspas aqui, outro brinquedo. Pessoal, olha a situação que está chegando para as crianças, incentivando o quê? Ó, zoofilismo. Mas, como tem ocorrido esse processo? Olha as bonecas como é que estão vindo. Pessoal, uma boneca, eu acho que nessa boneca saiu fora da linha de montagem, não é possível. Né? Erraram a cabeça, acho que era a cabeça do Chuck, colocaram a cabeça de uma menina. A boneca, ela vem com o quê? Uma boneca menina vem com órgão genital masculino? Como assim? Pessoal, eu falo por mim. Hoje, muitas vezes, quando eu vou no aniversário de uma criança, eu vou comprar um boneco, uma coisa, hoje eu já costumo olhar para ver se tem alguma coisa. Antigamente eu não tinha essa preocupação. Muitos nem percebem, nem se dão conta. Olha lá, outra bonequinha, né? Saiu também errado na linha de montagem. Pessoal, isso daqui é para incentivar o quê? Ideologia de gênero, a sexualidade, a erotização. Essa é a finalidade, esse é o objetivo desse tipo de brinquedo. Quem é que vai pegar um brinquedinho desse tamanho aqui? É o papai que vai ficar brincando? Quem é que vai ficar brincando, bonequinha? É a criancinha. Já querem começar esse processo desde pequeno, enquanto crianças. Olhe mais como tem ocorrido esse processo. Olha lá, filme A Pequena Sereia, dos desenhos, né? Pessoal, olha que interessante. Se vocês observarem, olha o que esse padre aqui durante o casamento, tem alguma coisa errada com esse padre. O que está errado com esse padre? Concorda que é alguma coisa que não deveria estar ali? O pai, ele vê o desenho uma vez, mas e a criança? Galinha pintadinha. Quantas vezes o pai ouve a galinha pintadinha por dia? 1 milhão de vezes. Não é porque ele quer, não. É porque não tem como tirar. Se tirar, a criança chora.
É ou não é? Imagina, a primeira vez a criança assistiu o filme olhando para cá, a segunda vez assistiu o filme olhando para cá, terceira vez assistiu o filme olhando para cá, terceira vez... cada hora ela está prestando atenção numa coisa. E ela está vendo, o que é aquele negócio ali? Ela começa a olhar, para que é isso? Olha lá outra situação, filme Bernardo e Bianca, filme para criancinha, né? Olha o que tem lá na parede do filme, pessoal. Retrato de uma mulher nua. Eu pergunto, para que você tem um retrato de uma mulher nua num desenho para crianças? Com qual finalidade? Por que colocaram ali? O desenhista colocou aquilo ali. Aquilo lá não apareceu por aparecer. Alguém colocou. Olha mais. Jogos de computador. Hoje os jogos cada vez estão jogos mais erotizados, jogos mais sensuais. É ou não é? Olha lá, vou dar outro exemplo. League of Legends. Tem alguém que joga isso aqui? Alguém está coçando a cabeça? Pessoal, não é a questão. Observe que isso daqui cada vez está acessível a crianças mais jovens e cada vez esses jogos estão mais o quê? Mais sensuais, mais erotizados. E isso está criando o quê? O pai, ele tem como estar ali, 24 horas por dia olhando o que a criança está fazendo? Não tem como. Ele coloca o joguinho, ele coloca a TV, coloca o desenho como uma forma de distrair exatamente para ele poder fazer alguma outra coisa. E exatamente esse joguinho, esse desenho, essa outra coisa, está fazendo o quê com a criança? Está compartilhando exatamente o desejo de erotização, né? Exatamente estimulando esse desejo de erotização dentro dela. Olha mais. Precisa falar alguma coisa? Daí não tem nada a ver. Malhação, viva a diferença. Pessoal, o próprio nome já está falando, né? Eu pergunto, é uma novela que é direcionada a qual público? Público jovem, adolescente, recém-adolescentes, crianças. Muitas crianças assistem. E nesse tipo de novela já está estimulando o quê? O próprio nome, o título da novela já está falando. Viva o quê? Então vamos estimular o quê? A diferença. Vamos estimular o quê? Ideologia de gênero. Vamos estimular, né, os transgeneirismo, enfim, todas aquelas N coisas que nós já falamos e assim por diante. Olha mais. Essa daqui eu acho que o pessoal já viu. Carrossel, novela. Quem já viu Carrossel? Carrossel é novela de quê, pessoal? O pessoal fala que é novela de criança, para o público infantil. Mas olha o que tem lá no Carrossel. Olha as criancinhas. Olha que... Ai, que bonitinho. Olha lá um menininho, né, dando um negócio de flor para a menininha. Aí a criancinha começa a ver aquilo lá, aquela imagem, ela começa a associar aquilo lá, ela começa a falar o que na cabeça dela? Qual a informação que isso daqui está passando na cabeça dela? Opa, isso daqui é uma coisa natural. Eu quero também ter um namoradinho, eu quero também ter uma namoradinha. Observe, está estimulando o quê? O lado sensual, o lado erótico, o lado exatamente esse lado que visa o quê? A destruição do quê? Da família. Eu pergunto, será que esse tipo de coisa tem entrado em nossas casas? Internet, entre outras coisas mais, né? Com certeza, pessoal, nós temos que estar bem atentos, ok? Vamos lá, vamos entrar num próximo assunto, que o tempo está correndo, o tempo não para. Pedofilia. Por que vou entrar em pedofilia agora? Porque exatamente um tema vai levar ao outro. O processo de erotização infantil é exatamente a porta que abre o quê? Abre o caminho para a pedofilia. O que é a pedofilia? Definição, olha lá.
Pedofilia é a perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças, levando à prática efetiva de atos sexuais com crianças. Isso é a definição do termo pedofilia. Veja lá, os passos que antecedem a pedofilia são a depravação dos valores morais familiares, seguido da erotização. Como é que eu chego na pedofilia? Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos destruir os valores morais familiares. Vamos destruir a família. Como é que eu destruo a família? Vamos acabar com o conceito de monogamia. Vamos acabar com o conceito de fidelidade. Vamos acabar com o conceito de respeito. Vamos acabar com todos estes conceitos. Uma vez que eu acabo com esses conceitos, aí a gente começa a enfatizar o quê? Na verdade, é um processo que acontece junto, ao mesmo tempo, né? Através exatamente da erotização. Quando você está erotizando, você já está quebrando o conceito do quê? O conceito da família. E exatamente a porta que vai abrir, posteriormente, para a pedofilia. Agora eu pergunto, qual é a estratégia dos movimentos pedófilos? Você sabe qual é a estratégia para estabelecer a pedofilia? Vamos ver? A estratégia do movimento pró-pedofilia, a favor da pedofilia. Olha o que o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho diz. Ele diz assim: primeiro, dizem que é doença, para não dizer que é crime. Depois, torna um crime dizer que é doença. Olha bem a estratégia. Primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou dizer que pedofilia é o quê? Desculpa, é doença. Para não dizer que é. Então falar assim, olha, não, pessoal, eu tenho que respeitar o pedófilo, porque o pedófilo é uma pessoa doente, ele é uma pessoa que precisa de ajuda médica, uma pessoa que tem distúrbio, uma pessoa disso. Depois que eu crio esse conceito dentro da sociedade, que eu estabeleço essa ideia, eu falo o quê? Eu falo que é crime dizer que é. Se você falar que ele é doente porque é pedófilo, você está cometendo um crime. Ou seja, em outras palavras, eu legalizo o quê? Eu legalizo a pedofilia. Essa é a estratégia. Eu pergunto, será que isso daqui está acontecendo? Vamos ver se está acontecendo? Vamos analisar algumas coisas aí. Vejamos. Vamos ver se esses passos realmente estão sendo seguidos. Pessoal, o que é isso daí? O que é isso, Globo News? É um jornal? É conhecido esse jornal? É. É considerado um dos melhores jornais. Olha o que a Globo News está falando, edição das 10. Pedofilia é o quê? Crônica que não tem cura, mas tem. Olha a data de exibição. Dia 1 de novembro de 2017. Recente agora. Final do ano passado. 5 meses. Vocês lembram qual que é a estratégia mesmo no movimento pró-pedofilia? Primeiro dizem que é, para não dizer que é. Depois torna um crime dizer que é. Então, primeiro vamos colocar o conceito na sociedade. Como coloca o conceito? Vamos usar o que para colocar o conceito? Vamos usar a mídia. Que mídia? Tem que ser uma mídia que seja respeitável, uma mídia que acessa a todos. Que seja conceituada. Olha lá. Pedofilia é uma, não é eu que estou falando, pessoal. Tem dúvida, está aqui a fonte. É só pesquisar. Está lá, ó. Data, local, horário, tudo. Edição das 10. Só pesquisar, está lá, ó. Vamos ver outra? Veja lá. R7 Notícias. O que é esse negócio aqui, R7 Notícias? Record? O que é Record? Canal de televisão, grande ou pequeno? TV aberta? É um canal grande? Não sabia. Importante saber.
Olha o que diz lá, ó. Pedofilia não é. E nem toda pessoa que abusa sexualmente de uma criança pode ser considerada pedófila. Essas informações parecem absurdas, ainda mais. Pessoal, veja lá. Qual que era a ideia, a estratégia mesmo? Primeiro, vamos dizer que é doença, para não dizer que é crime. Depois a gente torna crime dizer. Não é eu que estou falando, não. Está aqui, ó. Não pode pesquisar. A própria mídia está colocando isso. Vamos lá, vamos ver mais um. Olha lá, consultor jurídico. Pessoal, sabe o que é esse site aqui, consultor jurídico? Esse site aqui é um site que tem uma série de jurisprudências, né, para advogados, pessoas que vão preparar ações. Olha o que está lá no site, está falando. Pedofilia não é um crime, mas sim uma. Olha lá a data de publicação. Aí agora vamos deixar esse pedófilo pegar a filha dele para ver o que ele vai. Não, aí muda a situação. Né? Só é doença quando é no filho do outro. Quando é no meu, aí o negócio muda. A situação é diferente. A pimenta só vale nos olhos dos outros, não no meu. Exatamente. Olha lá, pessoal. Olha lá, novamente. O que é estratégia? Primeiro vamos dizer que é doença para não dizer que é crime. Depois a gente torna crime dizer que é. E aí a gente legaliza. Percebe, pessoal? É uma coisa que já está acontecendo. Está aqui, ó. Está debaixo do nosso nariz a situação. Está entrando dentro das nossas casas. Olha lá outra situação. A ONU está normalizando a pedofilia. A Deep State, ou seja, o Estado profundo, está livre para explorar seus filhos. O escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos está sancionando uma revolução sexual que culminará com a legalização e o apoio entusiasmado do transgenerismo, mas também apoiará a legalização da pedofilia. À medida que o Deep State está mais ativo em seu papel no Pedogate, né, no portão, vamos dizer assim, no portão da pedofilia, né, podemos esperar mais contra-ataques com a legalização da pedofilia. Isso aqui é uma coisa que está vindo, não é de baixo, está vindo de onde? Está vindo de cima para baixo. O negócio já está muito mais avançado do que a gente pensa. Olha lá, pessoal. Alguém conhece esse homem? Esse daqui é o excelentíssimo senhor deputado federal da República Federativa do Brasil. Deputado federal Jean Willis. Olha o que ele diz. Jean Willis quer garantia de direitos a prostitutas antes da Copa e Olimpíadas, né, que já passou no Brasil. Né, observe que eu fiz questão de colocar essa foto, porque essa foto lembra o quê? Lembra que nós falamos lá do nosso amigo Tchê? Não é? Exatamente, é um dos adeptos dele, uma pessoa que atrocidou homossexuais, foi uma série de coisas. Você vê como é que é a mente da pessoa que não tem realmente compreensão e entendimento. Olha o que ele diz lá, ó. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, autor do projeto de lei 4.211, de 2012, que regulamenta a atividade dos profissionais do sexo, colocou entre as prioridades do seu mandato conseguir a aprovação de sua proposta antes da realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, devido à expectativa de milhares de turistas que haverá no país. Então, esse deputado federal queria sancionar uma lei onde regulamentava a atividade de prostituição. Agora, o interessante, pessoal, é o que diz essa lei, o que está dentro, o que está regulamentando essa lei, que é o interessante para vocês verem. Olha aqui, palavras do próprio. Exploração sexual é um crime. Palavras dele, viu? Não só quando crianças e adolescentes são explorados, mas quando adultos também o são.
Se a profissional do sexo trabalha e fica com menos de 50% do que ganha, isto é exploração sexual, é algo que tem que ser combatido. Observe que o que a pessoa ela quer combater. Ela não quer combater a questão da promiscuidade, da exploração. Ela quer combater o fato de que, dentro das profissionais do sexo, elas ganharem menos de 50%. Não apenas elas, mas as crianças e adolescentes também. Isso, em outras palavras, é o quê? Não tem problema você ser um profissional do sexo. O problema é você ganhar menos de 50% do que aquilo que te pagarem. Esse é o problema. Não importa se você é. Não importa. Em outras palavras, daqui é a legalização do quê, pessoal? Legalização da pedofilia. Olha mais. Quando a pessoa é forçada a fazer algo que ela não quer, isso é exploração. A prostituição é escolha. O projeto distingue uma coisa da outra no sentido de enfrentar a exploração sexual. Nossa sociedade fica negando que a prostituição existe, não quer reconhecer os direitos das prostitutas por uma questão moralista e hipócrita, já que essa mesma sociedade é a que recorre aos serviços delas. Né? Mas observe, a questão não é essa, mas a questão é, quer se legalizar, né, a prostituição para menores. E queria se legalizar isso antes da Copa do Mundo. Exatamente para quê? Para que os estrangeiros pudessem abusar de quem? Das crianças, dos jovens do Brasil. Você se lembra de nossa amiga feminista? Nossa amiga Firestone? Lembram-se dela? Quando nós estudamos lá no começo? Primeiro sermão. O que ela falava? Olha lá. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas as instituições que segregam o sexo ou que excluem as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola moderna, devem ser destruídas. Olha o que ela diz aqui, pessoal, só para entender. Qualquer instituição que segrega, ou seja, que exclui as crianças da sociedade adulta. O que é a sociedade adulta que ela está falando aqui? Da sexualidade, da prostituição, da promiscuidade. Qualquer instituição que tire, que impeça a criança de realizar, de ser promíscua, de realizar a prática sexual, essa instituição ela deve ser o quê? Destruída. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Isso faz parte do bojo ideológico do feminismo que nós temos. Mas observe que essa ideologia, ela vem para quê, pessoal? Destruir a família, para erotizar a criança, para tornar a criança um instrumento também para a dominação, né? Para obter dominação, para obter o domínio do Estado, para obter o domínio do poder. Só para isso. Eu pergunto, década de 70, eu já estava falando isso. Estamos em 2018. Será que essas práticas estão sendo efetivadas na sociedade? Já contaminou. Está dentro, a gente não está nem sequer, percebendo, nem ainda, muitas vezes, nem se despertou ainda para esta situação. Olha lá mais. Quem já ouviu falar do NAMBLA? North American Man Boy Love Association. O que é isso, pessoal? Associação Norte-Americana do Amor entre Homens e Garotos. Existe isso? Existe. Olha lá. Fundada em Boston no ano de 78, a ONG faz parte do contexto do ativismo pedófilo, defendendo a aceitação social da pedofilia e a eliminação ou reforma das leis sobre idade de consentimento. A NAMBLA defende as ideias de que crianças podem manter relações sexuais com adultos e de que não há prejuízo para essas crianças se as relações sexuais são
consentidas. Após os distúrbios de Stonewall, algumas organizações americanas e canadenses de defesa dos direitos dos gays pediram a eliminação das leis sobre idade de consentimento, porque pensavam que a liberação dos menores implicava a permissão para terem relações sexuais. A NAMBLA foi expulsa do ILGA, Associação Internacional de Gays e Lésbicas, em 94, para que essa conseguisse um status consultivo como ONG na ONU. Observe, pessoal, que a ILGA, a Associação Internacional de Gays e Lésbicas, quando ela adentrou na ONU como caráter consultivo, ou seja, como uma associação, uma ONG com história permanente, com caráter consultivo, para ela entrar, a ONU exigiu que ela tirasse o NAMBLA, da sua associação, porque a NAMBLA defendia a pedofilia. Então, a ILGA, tiraram a NAMBLA só para poder entrar dentro da ONU. Mas eu pergunto, tiraram no papel, mas e nas ideias? Continua exatamente ainda a mesma coisa. As ideias permaneceram. As ideias não foram tiradas. Foi tirada apenas o quê? Questões jurídicas, questões de papel, mas papel, como a gente fala, papel aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que colocar ali no papel, ele vai aceitar. Olha lá, um dos slogans da NAMBLA. Olha que bonitinho, né? Mão de um homem pegando na mão da criancinha. Pessoal, isso daqui está incentivando o quê? Pedofilia. Olhe mais. O que estes grupos afirmam, se espantem, pasmem com o que esses grupos falam. Olha lá. O interesse pedófilo é natural e normal para machos humanos, afirmou a apresentação. Pelo menos uma minoria considerável de homens normais gostaria de fazer sexo com crianças. Os machos normais ficam excitados por crianças. Isso é o que diz, É o tipo de ideologia que é disseminada por esses grupos. Olha lá o slogan do NAMBLA: sexo antes dos 8 anos ou será tarde demais. E aí? Isso daí é o quê, pessoal? Tá na cara o que é. Querem fazer o quê? Querem pegar uma criança, abusar literalmente dela. Pessoal, que preparação tem? Não tem preparação nenhuma criança. Estão incentivando isso nos próprios filhos. Olha lá, pessoal, pesadíssimo essa parte. Olha o que eles dizem. Estamos a caminho de o país permitir até mesmo incentivar o sexo com crianças. O último tabu está sendo eliminado. Agora é tolerado que as criaturas com a mesma estrutura de cromossomo XY possam entrar em banheiros de menininhas, sob o pretexto de ser um transgênero, e aterrorizar essas meninas ao estilo Jorge Soros. Seu filho está prestes a se tornar parte de um mundo no qual está despreparado para viver. Ainda tiram sarro na cara dos pais. Olha, se prepare, seu filho, ele vai entrar no mundo do qual ele não está preparado para viver. Que mundo que é esse? É o mundo que eu estou preparando. Olha, quão maligno não é essa situação. Veja lá, pessoal, diversidade sexual na escola. Olha lá, nova lei do MEC vai lançar banheiro escolar unissex. Olha lá a cartilha, eu tive que tampar aqui porque estava tudo explícito. Essas tarjas pretas, não pensa que é no material do MEC, não. Eu que coloquei, pessoal. Lá estava tudo explícito, a situação. Aqui o mictório. Mictório é lugar, quem faz xixi, pessoal? Homem ou mulher? Menino. Não vou nem falar o comentário que eu ia fazer, que ia ser feio demais. Aí colocaram o que lá, Uma menina fazendo xixi no mictório, a outra menina também como menino. Na verdade não é menina,
É o quê? É menino, mas está vestido como menina. Uhum. Olha lá, é uma grande, vamos colocar assim, uma grande orgia. É o que está sendo colocado. Olha lá, plaquinha de mictório, nova plaquinha de mictório está sendo vendida, né, de banheiros. Olha lá como é que é, metade homem, metade? O que é? O que quer dizer isso, pessoal? Metade do lar é dos homens, metade do casa das mulheres? Será que é isso? É um banheiro que é para usar os dois. Pessoal, isso daqui já tem em vários lugares. Talvez vocês, não, mas isso aqui não vai chegar, não é possível. Não vai chegar, olha lá. Alguém conhece esse jornal aqui, ó? Gazeta do Povo. Alguém conhece, já ouviu falar desse jornal? Olha o que diz esse jornal aqui, Gazeta do Povo. Não mais plaquinhas com homens e mulheres, seguindo uma lei estadual de 2001. As escolas públicas de São Paulo agora garantem aos alunos o direito de usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero e orientação sexual. Isso significa que os alunos trans têm liberdade para escolher qual banheiro frequentar nos intervalos entre... Pessoal, isso daqui já é uma lei, já está em vigor desde 2000 e... Que ano que a gente está? 2018, quer dizer? Mas eu só... 17 anos depois a gente está sabendo disso. Isso já está implantado. É lei. É a lei. O Estado tem que obedecer à lei. Ou então nós temos que mudar o quê? Temos que mudar a lei. A gente tem que trabalhar para mudar as leis. Olha lá, para quem quer saber qual é a lei, está ali, ó. Lei 10.948 de 2001. É a lei que fala sobre isso daqui, pessoal. Mas, interação da criança com o artista nu em Museu de São Paulo. Daqui acho que muita gente viu, isso daqui foi recente. Olha lá, pessoal, Museu de Arte Moderna, Olha lá, olha a arte. Aconteceu agora, esse ano, começo do ano. Né? Recentíssimo. Olha lá, pessoal. A mãe, junto com quem? Com a filha. E aqui o artista. Qual é a ideia dessa exposição artística? Vamos conhecer, né, o corpo masculino. Então a mãe está falando o que para a filha? Vamos lá, filha. Pode colocar a mão. Olha aí, ó, olha como é que é. Pessoal, isso daqui foi uma das fotos que foi mostrada. Mas qual a foto que não foi mostrada, que vocês não viram no jornal, que a mídia não mostrou? Essa foi a foto que caiu na mídia. Mas olha uma outra foto que não caiu. Não foi só uma criança, não. Foram várias. Olha lá, ó. Olha lá um monte de criancinha. Qual a idade dessas crianças, pessoal? Olha lá mais. Olha o tamanho da criança. É arte moderna. Pessoal, não, olha, você não pode ser, né? Você está sendo muito radical. Isso daqui é a arte. Você tem que entender que é arte moderna, arte contemporânea. Isso daqui é arte ou é pedofilia? É vergonha isso. Isso daqui está sendo defendido por um monte de instituição. Olha lá, o processo para a implantação da pedofilia em nossa sociedade tem se iniciado por um processo de dessensibilização, isto é, você vai acostumar a sociedade com cenas que sugerem a pedofilia de forma sutil, até que não se repare mais. É aquele processo de dissonância cognitiva que a gente tem falado sempre aqui. Como que é isso? Eu começo a acostumar o cérebro da pessoa, primeiro com doses leves.
E aí eu vou tomando a dose cada vez, vou colocando um pouquinho mais. Quando a pessoa vai ver, ela já está completamente tomada, já aceita completamente aquela determinada situação. Olha lá, exemplo disso. Quem viu essa propaganda? Olha lá, amo brincar com os sapatos couro fino da mamãe. Aí mostrava lá uma nenenzinha de fralda, com sapato. Pessoal, olha lá, de forma bem sutil. Olha que bonitinha criancinha, com batonzinho, com colar, com um monte de coisa. O pessoal está incentivando o quê? Vem gradativamente. Isso daqui é propaganda de marketing, pessoal. Não, se colocasse daqui 20 anos atrás, ixi, o pessoal tacava fogo em todas as lojas que tinha no país. Quando a propaganda, olha, importante essa parte, quando a propaganda se torna aberta, isso significa que toda a estrutura do processo já está preparada, ou seja, você já ganhou toda a classe artística, todo o estabelecimento universitário, já ganhou toda a grande mídia. Neste momento, se não reagir de forma inteligente, a guerra já estará perdida. Então, observe que quando a propaganda ela se torna o quê? Aberta. Como assim a propaganda se torna aberta? Olha lá. Alguém lembra disso? Carnaval dos Baixinhos. As tarjas pretas fui eu que coloquei, tá, pessoal? O CD mesmo não tem tarja alguma. Quem é a dona desse CD? Dona Xuxa. Observe que, pessoal, quantos anos? 1 ano? 1 e pouquinho. Quando a propaganda se torna aberta, significa que toda a estrutura do processo já está preparada. Opa! Mas ela é a rainha dos baixinhos. É um contexto, é tudo, é um processo, está sendo trabalhado junto. Não, com certeza, alguém levou ali, alguém incentivou, demonstrando claramente que é um processo que ele já está em execução. Então, se eu não reagir hoje de forma inteligente, porque não adianta reagir de qualquer forma, tem que reagir de forma inteligente, porque enquanto a gente está preparando as balas, os mísseis já está tudo armado, já está tudo vindo em direção. Eu estou preparando a espingardinha, chumbinho, já está vindo míssil desse lado de cá. Como é que tu vai reagir dessa forma? Tem que reagir de forma inteligente. Exatamente, essa necessidade do movimento família verdadeira. Mostrando o que está acontecendo, clarificando, mostrando essa contraproposta, e não indo de cima para baixo, começando de baixo para cima, pegando da base também, educando a partir da estrutura. Da mesma forma que eles fizeram, exatamente para quê? Uma vez que você conscientiza, que você começa a mudar o pensamento, a percepção, você está criando o quê? Você está criando exatamente um exército que vai exatamente se levantar contra esse tipo de situação. Exatamente, com uma forma, com argumentos, e não vai se levantar só, gritando, mas com argumentos. Porque nós precisamos ter argumentos, sabendo de onde veio, por que veio, para onde vai, com qual objetivo. Tem que saber, por isso que a gente está enfatizando tudo. A gente entende. Proíbem, não deixam falar, não deixam, escolas hoje não deixam você falar sobre ideologia de gênero, não deixam falar sobre uma série de outros assuntos. Por isso que eu falei, você tem que reagir de forma inteligente, você tem que começar gradativamente. Lembra como é que o movimento começou? Ele começou com a criança de uma forma jogada, já tudo? Não.
Foi de pouquinho em pouquinho. Eles foram criando um processo de dissonância. É a mesma coisa também de nós. Nós temos que criar também um processo, né? Começar devagar, começar mostrando, não, eu aceito essa ideologia de gênero, né? Eu acho que aceito esse negócio, não entendo muito bem. Dá uma meio que de desentendido, mas você começa daqui a pouco, ó, a colocar, até que chega um momento que você pode falar abertamente, você pode clarificar abertamente, né? Rapidamente você pode falar, não, está errado, assim, assado, por causa disso, por A mais B e assim por diante. Sim, na verdade, por que a gente está passando isso daqui no sermão? Né? Isso daqui não é necessariamente conteúdo para o sermão, mas por que eu estou passando esse conteúdo? Exatamente porque eu sozinho, como é que eu vou fazer sozinho para, vamos dizer assim, né, contaminar positivamente o Brasil inteiro? Eu não tenho como sozinho fazer isso. Quem é que tem que ajudar a fazer? É cada um de nós. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. Uhum. Seu Cícero? Então, mas ali já está completamente, está incentivando completamente para o outro lado, né? Só falar aqui para aparecer também na internet. Bom, além da Associação das Famílias, outro movimento que poderia se levantar era as religiões, né? Então, permitindo, né? Estão sendo permissivas, né? Exatamente, daí... Opa, desculpa. Vai ser exatamente um tema que eu vou abordar no sermão que vem. Né? Exatamente vai entrar esse papel das outras religiões. Por quê? Porque a verdade que elas têm é uma verdade relativa. É um padrão relativo de certo e de errado. Então, dentro desse contexto, a gente tem que também mostrar um padrão do que é absoluto. O que é o padrão correto? Não o padrão correto relativo, mas o padrão correto absoluto. Isso é nossa responsabilidade, está transmitindo à sociedade. Esse movimento de família verdadeira só vai abrir. Mas o fim não é o movimento de família verdadeira, ele é o começo. O objetivo final é outro, bem mais evoluído do que isso. Daqui é só a abertura, é só a entrada para aquilo que nós vamos falar. Né? Então, tendo em vista esse contexto, a real situação do ser humano quanto à finalidade individual tem sido o quê, pessoal? Olha lá, o ser humano tem sido adquirido o quê? Um caráter imaturo, uma mente e corpo doentes, imaturidade física e psicológica, valores relativos, ou seja, valores falsos. Não alcança a maturidade, tem sido atacado a família, vai formar o quê, pessoal? Não vai realizar um indivíduo preparado, vai se tornar o quê? Despreparado para ter relações sexuais, despreparado para formar família, despreparado para ter filho, despreparado para manter a família materialmente e imaterialmente. Como consequência, em vez de se tornar uma pessoa, né, um homem maduro, com caráter, vai se tornar o típico o quê? O típico malandro. Né? O típico malandro, ou seja, vai adquirir uma falsa liberdade, uma falsa felicidade, um falso valor e um falso amor. O resultado visível da causa invisível, veja lá. Não desprepara para ter relação sexual. Trouxe o quê, pessoal? Já começou criancinha. Com o objetivo do quê? Destruir a família. Então, esse despreparo para ter relação sexual vai trazer o quê para a sociedade? Gravidez precoce, DSTs, gravidez indesejada, maternidade, paternidade precoce, vulgarização do sexo. Olha lá, despreparo para formar família, porque não amadureceu, vai ter o quê? Violência doméstica, divórcio traumático, incompatibilidade, traição, conflito. Por que tem incompatibilidade? Por que tem conflito? Por que tem traição? Porque não tem maturidade. Falhou em realizar a primeira finalidade, não se tornou maduro. Foi acionado gatilhos antes que não deveriam ser acionados. Despreparo para ter e cuidar de filhos. Vai levar a quê, pessoal? Maus tratos, crianças abandonadas, traumas infantis, delinquência juvenil, etc.
Despreparo para manter a família, materialmente e materialmente, vai lhe conduzir a quê? Dificuldades materiais, fome, falta de bens básicos, problemas, abandono no lar, etc. Tudo isso porque o quê? Porque falhou numa primeira instância. Porque depravou-se, porque perdeu os seus valores. Porque, estava despreparado para ter relação sexual. Porque foi vulgarizado essa situação. Então, o que o ser humano deveria realizar? Ele deveria primeiro adquirir um caráter maduro, mente e corpo sadio, maturidade física e psicológica, valores. Isso é o que prega o movimento família verdadeira. Para aí, sim, com esses valores, estar qualificado para ter o quê? Relação sexual, qualificado para formar família, para ter filhos, para manter a família. Porque adquiriu capacidade intelectual, adquiriu capacidade física, capacidade do caráter. Aí sim estaria pronto para se tornar, adquirir o que? Verdadeira liberdade, verdadeira felicidade, verdadeiro valor, verdadeiro amor. Isto é a contrapropósito nós estamos colocando, nós estamos pregando.